50. Guild Wars. Capítulo 528. Harmonia Pendrive fala Clã Noob na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado o homem encapuzado não falou, mas seu silêncio foi estrondoso aos ouvidos dos espectadores. Se ele tivesse sido arrogante o suficiente para apontar o dedo e ridicularizar seus oponentes, isso teria rebaixado um pouco sua posição e o faria parecer um encrenqueiro, apesar de sua habilidade. No entanto, para permanecer estoico e sereno assim, ficou claro que ele não veio aqui para causar problemas, mas para se comparar aos melhores. O que doeu foi que todos ficaram aquém do alvo. Isso teria sido uma decepção para qualquer guilda, mas eles eram a Umbra, a famosa guilda número 1 em toda a Bondless. Rap Saint e Nobloriter pareciam estar à beira de uma perda séria, o que fez a expressão de Draco endurecer. Imediatamente, ele bufou friamente e desceu do céu com Eva reboque. Assim que a multidão o viu chegar, eles explodiram em alegria e excitação. Feliz santo e nobre escritor, que vinha lutando para não falhar até agora, suspirou de alívio e deixou seu trabalho chegar ao fim, mesmo que isso significasse que o resultado ficasse abaixo da média. Em vez disso, eles tinham leves sorrisos aparecendo nos lábios, como se estivessem prestes a assistir um bom show. O resto dos membros principais também adotaram expressões semelhantes, enquanto os outros membros da Umbra aplaudiram livremente. O Guildmaster estava aqui. A Ladybose estava aqui. Ah, maluco com a capa nervosa, escreva rapidamente seu testamento enquanto há tempo, caso contrário, você nunca terá a chance de fazê-lo. Eles nem consideraram a possibilidade de Draco ou Eva perderem porque aos seus olhos a dupla de cabelos brancos era equivalente a deuses vivos. Eles começariam a acreditar que a Terra era sustentada por 4 elefantes gigantes nas costas de uma tartaruga gigante voando no espaço, antes mesmo de imaginarem que um dos dois poderia sofrer uma perda. O sujeito de capa se virou para ver que Draco havia aparecido, e todos puderam ver que isso o fez estremecer fortemente. Pensando que ele estava intimidado pela aura e poder de seu Guildmaster, seus olhos se transformaram em luas crescentes e seus narizes sopraram vapor de arrogância. Então, finalmente consegui atrair você. O sujeito de capa murmurou surpreso. O próprio Draco nem sequer olhou para o sujeito encapuzado, adotando uma atitude arrogante ao responder. Isso mesmo. Que ótimo trabalho você fez ao derrotar os membros da minha guilda e aqueles que residem na minha cidade. Ah, eles. Nada mais do que uma bagatela passageira no meu objetivo de conhecer você. O sujeito riu enquanto tirava a capa, expondo sua aparência ao mundo pela primeira vez. Draco e Eva não ficaram surpresos pois já haviam adivinhado sua identidade de antemão. O resto, porém, ficou chocado com a coloração bizarra da aparência geral desse sujeito. Ele tinha cabelo branco e espetado que era semelhante ao de Draco, mas dentro dele havia mechas roxas que riscavam como linhas pelos fios e às vezes até congelavam nas pontas de seu cabelo. Em sua testa havia uma argola prateada escura com ametistas roxas carregadas que brilhavam estranhamente. O sujeito era bem baixo, medindo cerca de 1,70 metros, mas seu corpo era firme e bem definido, semelhante ao de Draco em sua forma de demônio com chifres. Seu tom de pele era bronzeado claro e seus olhos penetrantes eram roxos, assim como seu cabelo, o que dava aos outros uma sensação estranha. O que era ainda mais estranho era que havia anéis pretos permanentes ao redor de seus olhos, como se ele não dormisse há muito tempo. Seu nariz e lábios eram pequenos, mas todo o seu rosto tinha um formato angular, semelhante ao de Draco mais uma vez. Ele usava um traje de batalha feito de couro exótico e um design único que Draco sabia que se tornaria sua marca registrada no futuro. O colete era de uma linda cor azul escuro, os braços e as pernas eram pretos escuros. Ele usava grossas luvas brancas em cada mão, como as luvas de Vegetal Sonic, e uma grossa capa roxa real ondulava atrás dele. A multidão olhou chocada e um pouco de interesse cresceu em seus corações, o que deixou o rosto de Draco horrível. Mesmo nesta linha do tempo, esse sujeito era muito espalhafatoso e chamativo. Ele não sabia que isso traria perigo. Era melhor ser discreto do que fazer com que os olhos se voltassem para onde quer que fosse.
Ao ouvir os pensamentos ciumentos de Draco, o sorriso de Eva se alargou ligeiramente. O número de pessoas que conseguiram fazer Draco se sentir confortável o suficiente para mostrar seu verdadeiro eu na linha do tempo anterior podia ser contado nos dedos de uma mão. Um deles era Rambunctious, que seria para sempre o melhor amigo de Draco, embora ele infelizmente não tivesse conseguido passar muito tempo com ele nesta linha do tempo. E o outro era esse sujeito antes deles, Harmonia Pendrai, seu eterno rival em Tradeskills. Os dois lutaram durante anos em Boundless e isso foi durante a fase nervosa de Draco. Foi somente quando ele estava lutando contra a Harmonia que Draco foi capaz de subconscientemente esquecer de agir de forma sombria e odiosa, em vez de estar cheio de uma rivalidade infantil que o tornou absolutamente fofo para Eva. Ela saberia, é claro, já que ela estava perseguindo Draco durante esse tempo para se alimentar de sua fofura durante esses momentos para nutrir sua vontade de viver. Suspiro. Tempos tão bons que ela sentia falta de poder perseguir Draco por semanas a fio quando eles não estavam brigando. Estar ao lado dele único em seu coração era o sonho, mas isso significava que ela não poderia mais ter uma boa sessão de perseguição. O nome de Harmonia no jogo era Macaco Intelectual, apelido que recebeu de seus pais devido ao seu grande talento e sua afinidade com as diversas criaturas símias com quem brincava, sempre que seus pais o levavam ao laboratório. Draco sorriu levemente e falou: "Bem, agora estou aqui. O que você quer fazer?" Harmonia sorriu e caminhou lentamente com as mãos cruzadas atrás das costas. Muitos na multidão notaram que ele tinha dentes de tubarão, o que o fazia parecer bastante interessante devido à sua aparência geral, em vez de assustador ou perturbador. Quando Draco e Eva o viram se aproximar, ficaram tensos. O mesmo aconteceu com a multidão, seus rostos ficando solenes enquanto se preparavam para a próxima cena. A Harmonia falou enquanto ele se aproximava: "O que eu quero fazer?" Bem, no momento em que a Harmonia chegou diante de Draco, ele retraiu seu sorriso e falou solenemente, abaixando a parte superior do corpo em uma reverência: "Eu quero ter você como meu professor." Sua nobre reverência foi feita com equilíbrio e elegância, mostrando que ele provavelmente tinha uma formação poderosa. O que Draco e Eva sabiam ser verdade. Afinal, a família de Harmonia era dona da maior empresa do mundo e também quem inventou o Nuzmoti. No entanto, isso nem foi o maior negócio. Enquanto a multidão ficou chocada com essa reviravolta repentina, já que não esperavam que esse desafiante, que aparentemente havia causado tantos problemas, simplesmente parasse Draco para fazer esse pedido, Draco e Eva tinham expressões diferentes. Draco ficou horrorizado, seu corpo tremendo enquanto os olhos de Eva estavam tão esbugalhados que poderiam saltar para fora. A reação deles não foi exagerada. Afinal, o que estava acontecendo agora era o equivalente a Goku voltando no tempo para o primeiro momento em que ele lutou contra Vegeta, apenas para o príncipe de todos os Saiyajins pedir humildemente que seu amado Kakaroto lhe ensinasse seus caminhos. Deixando de lado como Goku se sentiria, como os espectadores se sentiriam. Alguém ficaria tremendo com o horror que testemunharam e que quebrou todas as leis da razão. Isso era algo que nem o mais ousado escritor de fanfiction se atreveria a desenvolver, mas estava acontecendo com Draco ao vivo e colorido. Os lábios de Eva se contraíram fortemente, tão fortemente que ela se teletransportou diretamente para poder gritar com uma risada que sacudiu todo o seu corpo. A donzela celestial estava rolado no chão, rindo como a louca que era. Draco, que havia sido deixado para trás, podia sentir as emoções de Eva e pela primeira vez ficou sem palavras. Ele abriu a boca muitas vezes para falar, mas nada conseguia sair. Sim ou não? Sim, e ele ganharia a lealdade de alguém que deveria se tornar o jogador mais talentoso do Tradeskill, alguém que não era menos que ele mesmo, mas isso significaria para sempre que Draco estaria acima dele. Não haveria chance de retornar à dinâmica de que antes desfrutava. Não, e o sujeito poderia recusar sua melhor aposta para criar um império Tradeskill com a ajuda de Harmonia, tudo por causa do desconforto. Foi uma situação difícil. No entanto, no momento em que ele estava hesitando, um rugido alto que parecia majestoso e autoritário sacudiu todo o palco. Muitos olharam em volta com medo, sentindo-se reprimidos por esse rugido. Eles notaram que se aproximava cada vez mais rapidamente, parecendo que vinha de cima. Quando a poeira baixou, todos viram um grande leão com pelo saudável e uma juba majestosa que ondulava ao vento, parado ali orgulhosamente,
com a cabeça inclinada para cima e o peito descoberto para frente. No silêncio, ele rugiu mais uma vez, um som que fez todos estremecerem um pouco de medo. Quem foi esse? Parecia semelhante a Kyong-ki, mas não havia como os membros do Umbra reconciliarem aquele leão idiota com este fodão. No entanto, a dúvida logo foi esclarecida no momento em que o sujeito começou a falar. Porra! Sou muito legal. Ele não conseguia mais se conter enquanto gritava, desabafando sua crença de que era o número 1 sublinhando sob o céu. Ele se perguntou quantos na multidão estavam agora dispostos a adorá-lo, mas quando ele olhou, além de sentir que ainda estava se curvando, todos os outros estavam desviando o olhar. Vendo isso, Kyong-ki ficou muito descontente, mas ao olhar para a harmonia, seu rosto mostrou um sorriso de satisfação. Ah, jovem, você quer se tornar meu discípulo? Kyong-ki perguntou enquanto caminhava até a harmonia. O jovem ficou surpreso ao ver um leão falante bem diante dele, e ainda mais que o leão estava falando com ele. Mas eu nunca disse, a harmonia começou enquanto inclinava a cabeça confuso. Ah, jovem, não se preocupe. A multidão pode olhar, mas você pode estar seguro em sua decisão, pois eles estão cheios de inveja. Kyong-ki interrompeu com alegria. A harmonia olhou ao seu redor e viu que, em vez de inveja, todos olhavam para ele com pena. A harmonia tentou resistir, mas descobriu que sua força não poderia se igualar a deste leão de rank 3, já que ele próprio ainda era de rank 1 neste momento. Kyong-ki começou a arrastá-lo para longe, o que fez o sujeito olhar ao redor com um olhar desamparado, apenas para ver que todos estavam desviando o olhar propositalmente. Até Draco olhava para o céu com um olhar solene, como se os segredos para se tornar um deus eterno estivessem escondidos ali. A harmonia ficou sem palavras e simplesmente deixou as coisas acontecerem. De qualquer forma, ele já havia feito o pedido a Draco, que não negou seu pedido imediatamente como temia, para que pudesse encontrar a resposta mais tarde. Ele estava calmo o suficiente para não entrar em pânico com esse pequeno acontecimento e até descobriu que poderia ser interessante. Afinal, mais do que um artesão Tradesquil, ele era antes de tudo um pesquisador e cientista. Coisas novas nunca o desanimavam, pois sempre havia algo novo que poderia ser encontrado nelas. Foi através dessa filosofia que a harmonia esteve repetidamente um passo à frente de Draco na linha do tempo anterior, derrubando-o repetidamente até que Draco só pudesse chorar atrás de uma cachoeira. Draco suspirou de alívio quando a harmonia foi levada embora. Ele então convocou os ainda perplexos membros do núcleo e os instruiu que a harmonia deveria ser rapidamente admitida entre eles, tendo acesso à biblioteca Tradesquil na área central, bem como aos altares Tradesquil e aos vários recursos que eles tinham gratuitamente. Os membros principais não ficaram surpresos com isso, pois era a ação mais lógica. Que piada! De que adiantava ficar com todos esses recursos se não os utilizavam para desenvolver talentos como esse? Alguém como a harmonia poderia até usar alguns dos materiais divinos se quisesse, muito menos o que existia abaixo disso. Neste momento, Draco notou Vadoma e Ivano caminhando com sorrisos nos rostos. Roma ficou ligeiramente atrás com uma expressão estranha no rosto. Afinal, nas mãos de Vadoma estava a pequena Rosela que olhava para a avó com interesse. Quando ela olhou e viu seu pai, Rosela arrulhou levemente, fazendo Draco sorrir. Sogra, o que houve? Draco perguntou a Vadoma respeitosamente. Ser chamada assim fez Vadoma sorrir tanto que seus olhos não podiam mais ser vistos. Nada demais, apenas senti que havia um evento crucial prestes a ocorrer aqui, então vim. Draco assentiu. Mesmo sem seus olhos de adivinhação, Vadoma ainda tinha a capacidade de profetizar, só que não era mais tão preciso como antes. Como ela mesma disse, ela sentiu que algo crucial iria acontecer. Quanto ao que aconteceria, o que poderia afetar e quão grande seria, ela não sabia. Não era um preço ruim a pagar para poder ver a neta crescer, então Vadoma não se incomodou. Draco entendeu que ela provavelmente estava se referindo ao aparecimento de Harmonia e sua subsequente adesão à Umbra. Bem, ele não precisava de adivinhação para saber o quão grande isso seria para a guilda tanto na realidade quanto dentro do jogo. Caso contrário, ele não teria aberto tudo sem hesitação para a Harmonia. Ele então conversou um pouco com Vadoma enquanto permitia que Rosela brincasse com seus dedos, mordendo-os e puxando-os para cima e para baixo. Apesar de sua filha primogênita ser mais esperta do que deveria, dada a idade, ela ainda não havia conseguido se livrar de suas muitas tendências infantis.
Então, novamente, em termos de idade, ela ainda era um bebê prestes a se tornar uma criança pequena. Vendo esta cena, Roma sorriu calorosamente. Sua família estava de volta e unida. Sua filha, mãe, irmão e amado marido, todos juntos assim, trouxeram lágrimas aos seus olhos. Ela estava extremamente grata e caria os outros por isso. Ao mesmo tempo, Roma ficou profundamente triste pelo fato de Cari não poder buscar sua própria felicidade revivendo sua própria família, já que eles haviam morrido há muito tempo para que seu poder pudesse alcançá-la. No entanto, a expressão de Roma firmou-se. Ela vinha trabalhando em uma maneira de conseguir isso desde que Cari trouxe sua família de volta e, através de certos eventos e brechas únicas, Roma encontrou uma maneira de conseguir isso. No momento, o que ela precisava era de um pouco mais de tempo e que todos se fortalecessem um pouco mais para que pudessem fornecer mais ajuda quando chegasse a hora de executá-lo. Bem naquele momento, enquanto havia uma imagem de felicidade e amor familiar acontecendo, ao lado havia algo muito mais profundo e debochado acontecendo. Ao chegar aqui, Vano estava focado em Draco, por quem ele ainda desejava ser devastado, mas assim que ele estava perdido em suas fantasias profanas, seus olhos pousaram em uma pessoa na multidão, Cobra. No momento em que Vano colocou os olhos em Cobra, todo o seu corpo tremeu quando seu coração começou a bater forte no peito. Aliás, Cobra sentiu um olhar intenso sobre sua pessoa e verificou quem era com uma carranca. Quando olhou para Vano, Cobra ficou inicialmente impressionado com o fato de uma mulher tão fofa poder ter quadris tão largos, quase ao nível de Zayn. Porém, ao olhar profundamente para Vano, viu que ele não usava brincos nem trajes femininos. Em vez disso, ele usava um conjunto masculino de couro preto colante que, por causa de seu corpo suspeitosamente curvilíneo, o fazia parecer feminino. Mas Cobra já estava neste negócio há tempo suficiente para notar diferenças sutis. Como tal, ele também começou a estremecer de descrença quando percebeu que aquela beleza diante dele era um homem. Seu olhar para Vano mudou de aborrecimento e leve aprovação para a luxúria crua, que Vano recebeu com um leve gemido. Imediatamente, a dupla parecia ter lido a mente um do outro enquanto saíam juntos da arena. O que aconteceu a seguir fez Jesus Cristo sair do chat, com Satanás saindo correndo com o rosto vermelho atrás dele após apenas 2 minutos. Depois que a multidão se dispersou, Draco e Eva passam o resto da semana no universo interior. Draco usou a energia aqui para produzir continuamente recursos que ele então jogaria no armazém da guilda, que ainda era acessível aqui, embora ele não pudesse acessar o do reino, pois era baseado na realidade, que seria então enviado para o armazém de rank 7, que seria processado pela refinaria. Draco não precisava produzir matéria-prima e poderia apenas fazer o produto semi-acabado diretamente, mas por que não? A refinaria rank 7 estava lá e não custava nada para operar, já que usava energia mundial de qualquer maneira. Além disso, produzia materiais de grau perfeito o tempo todo, e isso era melhor do que qualquer coisa menos. Draco se concentrou principalmente em recursos de classificação como um raro, que levaram um segundo para produzir em lotes e depois os jogou fora. A Umbra iria abrir a quarta onda de recrutamento para a Umbra para recrutar até 10.000 talentosos mestres de Trade Skill, então eles precisariam de mais recursos para trabalharem além do que ele conseguiu do lugar de Norma. Afinal, os descendentes da deusa também precisavam usar tais recursos para fazer seu trabalho, então Draco não poderia priorizar um em detrimento do outro. Daí a situação atual. Nesse ponto, ele deu um tapa nas coxas e suspirou. Depois de passar tanto tempo com isso, estou meio cansado. Vou encerrar aqui, então o que vem a seguir na agenda? Eva, que atualmente estava acariciando o cabelo de Draco enquanto ele se apoiava em seu peito, sorriu. Agora, vamos desafiar a Torre da Babilônia. Já adiamos isso por tempo suficiente porque sei que você quer passar mais tempo aqui, mas você tem que entender, o universo interior nega todas as suas preocupações. Não será como antes, onde você teve que nos deixar para trás. Não importa o que aconteça, estaremos com você. Draco entendeu isso, mas havia uma expressão de hesitação em seu rosto. Isso ia me impedir de deixar vocês saírem. Eva riu. Bem, você pode entrar e nos ver. Eu gostaria de ver como uma mera torre divina pode bloquear um poder de origem eterno. Guild Wars. Capítulo 529.
Montarias de nível 3. Draco e Eva deixaram o universo interno e saíram do reino Anomalia no Castelo do Éter. Depois do intervalo de uma semana para fazer alguma outra coisa, já era hora de irem para o local da Torre da Babilônia. Neste momento, ele foi para a área onde Kyong-ki e Clarentia residiam com suas famílias. Durante os 3 meses e meio desde que retornaram do tesouro do Deus do Refinamento, Neme e Aspea, as 2 filhas de Kyong-ki, começaram a se livrar do leite materno de Sheera. Eles haviam se tornado um pouco maiores, manifestando também características semelhantes à sua filiação mais próxima entre os pais. Nemea era mais parecida com seu pai com as características de um leão divino, enquanto Spea era mais parecida com sua mãe com as características de uma manticora. Kyong-ki estava acasalando com Sheera desde então, mas eles ainda não tinham conseguido outro lote de filhotes bem-sucedido. Afinal, Kyong-ki subiu para o rank 3 junto com Draco, então mais de seu poder foi liberado. É claro que, como montaria contratada de Draco, Sheera também ascendeu quando foi para o rank 2 e depois para o rank 3. Nome: Sheera, rank 2-maior 3 Manticore Seg STR, 70-maior Senseg Dex, 60-maior 120 Fin Seg, 50-maior 90 Seguinte, 30 Seg Chá, 30 Seg Sorte, 50 habilidades, picada venenosa, golpes de fúria, explosão de fogo verde, novo. Características: voo, petrificação, agilidade, novo. Picada venenosa, habilidade efeito, perfure um inimigo com um ferrão de escorpião para envenená-lo. Isso drena 1% de HP por segundo. Duração: 20 segundos-maior 25 segundos. Tempo de espera: 8 minutos-maior 6 minutos. Furious Whips, habilidade efeito, golpeia os inimigos com a energia condensada da garra, causando 40%-maior 50% de dano à distância. Tempo de espera: 5 segundos-maior 4 segundos. Explosão de fogo verde, habilidade efeito, canaliza o elemento veneno e o elemento fogo existentes no corpo do usuário e os emerge, formando uma bola de fogo verde que queima e dissolve os alvos ao contato. Isso causa 30% de dano de fogo e veneno a um único alvo, além de drenar 0,1% de HP por segundo. Duração: 10 segundos. Tempo de espera: 3 minutos. Voo, característica efeito, pode voar à vontade. Um máximo de 3-maior 4 pessoas podem ser transportadas com segurança no ar. Petrificação, característica efeito, qualquer entidade que for picada pelo ferrão venenoso será transformada em pedra por um período de tempo dependente de sua resistência. Efeito, possui uma grande quantidade de destreza e velocidade, até 2 vezes sua habilidade básica em ambos os campos. Seus aumentos não eram muito loucos, mas podia-se ver que Sheila era principalmente um monstro de efeito de status, dano ao longo do tempo, em vez de um monstro corpo a corpo, mágico ou de controle de multidão. Em qualquer outro jogador, suas habilidades seriam tão quebradas que lhes permitiriam sair da mediocridade e chegar ao nível de membros centrais da Umbra. Suas estatísticas aumentaram em vários campos, com destreza sendo a mais alta desta vez em comparação com força, que foi a mais alta durante o rank 2. Sheera ficou animada quando viu que adquiria o Green Fury Blast, que era a habilidade favorita da Manticore para longo alcance. Ataques. A agilidade também era bem vista porque uma coisa que as espécies parecidas com gatos adoravam era a flexibilidade e agilidade. Sheera provavelmente era ainda melhor nesse aspecto do que Kyong-ki, que era mais um leão defensivo, baseado em poder, em vez de um leão místico, baseado em agilidade como Sheera. Claro, era provável que Nemea e Spea herdassem ambas as características, razão pela qual Sheera estava interessada em acasalar-se com Kyong-ki de qualquer maneira. Seu tamanho também aumentou ligeiramente, quase atingindo o nível de Kyong-ki, e ela agora era capaz de carregar até 4 pessoas nas costas durante o voo. Claro, como Draco e Eva podiam voar, isso se tornou muito menos útil. Então, novamente, Sheila veio de um pergaminho de classificação lendária, então isso era de se esperar. Nemea e Spea eram filhos de Sheera, não bestas contratadas de Draco, então ele não conseguiu ver suas estatísticas exatas. O mesmo acontecia com Kyong-ki, que, embora fosse sua montaria no papel, estava muito à frente de Draco para que seu mestre vislumbrasse qualquer uma das malditas habilidades ou estatísticas do sujeito. Depois de encontrar o leão desavergonhado,
Ele informou a família que eles deveriam se mudar para o universo interno e os ajudou a facilitar isso. Sheira e suas duas filhas cooperaram, escolhendo uma campina para ser seu lar na ilha flutuante no vazio. Kyong-ki levantou uma confusão, exigindo que ele recebesse direitos de governador, bem como um castelo com metade do tamanho da ilha. Em resposta, Draco rugiu: isso é meu mundo. Então chutou Kyong-ki para fora da ilha, mergulhando no abismo e iniciando a guerra entre os 300 membros da Morningstar contra as legiões que haviam sido subjugadas pelo Leão Divino. Tosse, claro, isso era impossível. Em vez disso, Kyong-ki uivou como uma garotinha, seus gritos tão altos que até a árvore eterna encolheu suas folhas de vergonha por ele. Depois de deixá-lo cair cerca de 50 vezes, Draco o agarrou de volta para a ilha, onde um assustado Kyong-ki rapidamente rolou de barriga e fez sons fofos de miados. Totalmente enojado, Draco chutou e o mandou para mais 50 voltas antes de deixar o assunto de lado. Depois de lidar com o leão, ele foi para a área dos dragões. Clarente estava tomando sol aqui com Jonah, e os dois pareciam felizes com sua vida atual. O tratamento de Clarente com a ex-anciã foi muito melhor agora que ela evoluiu para uma Drake. É isso mesmo, com a ajuda de Draco e Ikari nos últimos 3 meses, o time do ancião era agora um lindo Drake azul prateado que era cerca de 3 tamanhos menor que o Rank 3 Clarente. Nome: Clarente, dragão adulto Rank 3 Seg STR, 150 maior 250 Segdex, 150 maior 250 Fin Seg, 150 maior 250 Seguinte, 150 maior 250 Seg SPR, 150 maior 250 Sencha, 150 maior 250 Sorte Seg, 150 maior 250 Habilidades: Bola de Fogo, Pilar Flamejante, Imolação, Explosão de Chamas, Garra de Fogo, Mar de Chamas, Onda de Magma, novo, Chuva de Fogo, novo, Características: Origem Divina, Imunidade ao Fogo, Fogo do Dragão, Impulso, Proteção contra Fogo, Resistência Mágica, novo, Afinidade com Fogo, novo, Produção de Éter. Bola de Fogo, Habilidade e Efeito: Atire uma bola de fogo em um alvo dentro de 500 maior 5.000 metros. Isso causa 45% maior 75% de dano de fogo. Tempo de espera: 2 segundos maior 0,5 segundos. Flame Pilar, Habilidade e Efeito: Causa uma erupção de fogo em um determinado local que envolve uma área de 15 maior 75 metros. Isso causa 125% maior 350% de dano de fogo por segundo. Duração: 15 segundos maior 45 segundos. Tempo de espera: 3 minutos maior 1 minuto. Imolação, Habilidade e Efeito: Defina um alvo dentro de 75 maior 500 metros em chamas de dentro para fora. Isso causa 200% maior 500% de dano de fogo. Duração: 7 segundos maior 12 segundos. Tempo de espera: 6 minutos maior 3,5 minutos. Explosão de Chama, Habilidade e Efeito: Causa uma enorme explosão em uma área de 20 maior 100 milhas. Isso causa 200% maior 500% de dano de fogo. Tempo de espera: 15 minutos maior 10 minutos. Garra de Fogo, Habilidade e Efeito: Imbui o elemento fogo nas garras do usuário, causando 15% maior 60% de dano de fogo a cada golpe durante a duração. Duração: 1 minuto maior 2 minutos. Tempo de espera: 3 minutos maior 2 minutos. Mar de Chamas, Habilidade e Efeito: Espalha uma grande quantidade de fogo sobre uma zona de área, incendiando-a. Isso causa 500% maior 1000% de dano de fogo. Duração: 5 minutos maior 10 minutos. Tempo de espera: 1 dia maior 20 horas. Onda de Magma, Habilidade e Efeito: Gera uma enorme onda de magma que cobre uma área de 500 metros. Isso causa 150% de dano de fogo e desintegra qualquer coisa presa na onda. Tempo de espera: 30 minutos maior 25 minutos. Chuva de Fogo, Habilidade e Efeito: Invoca uma chuva de fogo sobre uma área de 32 km que atinge qualquer coisa dentro dela com pequenas bolas de chamas intensas. Isso causa 1% de dano de fogo por ataque de granizo de fogo. Duração:
30 segundos tempo de espera, 20 minutos traço maior 15 minutos fogo do dragão, característica efeito, 200% traço maior 300% para todos os danos de fogo. Aula de fogo, característica efeito, uma aura permanente de fogo envolve o usuário, bloqueando 20% traço maior 30% de todo o dano. Resistência mágica, característica efeito, com a grande acuidade mágica e favorabilidade que a raça do dragão possui com a magia, o usuário tem uma resistência permanente de 15% contra todos os ataques mágicos. Afinidade com fogo, característica efeito, como um dragão de fogo de sangue puro, sua afinidade com o elemento fogo é a mais forte entre todas as raças do universo. Como tal, todos os tempos de recarga de habilidades e feitiços relacionados ao fogo são reduzidos em 30%. A melhora de Clarente foi, como sempre, horrível. Ele era um dragão de fogo básico subindo na hierarquia agora mesmo que sua alma fosse divina, mas basta olhar para esse crescimento. Agora, estava claro para todos por que os dragões foram aclamados como a corrida número sublinhado 1. No entanto, ao comparar Clarente com Ikari, houve uma enorme lacuna. Só se poderia imaginar que tipo de crescimento os dragões de primeira linha, como os dragões de cristal, luz, escuridão, ouro, espaço e tempo, teriam se até mesmo um dragão de fogo tivesse tais aumentos. De um dragão jovem a um dragão adulto, seu tamanho aumentou pelo menos 2 vezes. Agora, ele finalmente parecia um dragão contra o qual se esperaria que um heróico cavaleiro lutasse para salvar a donzela em perigo. No rank 1, ele era originalmente do tamanho de um computador, grande o suficiente para não ser minúsculo, mas pequeno o suficiente para sentar-se confortavelmente nos ombros de Draco, se necessário. No rank 2, ele tinha aproximadamente o tamanho de um carro de luxo 4x4. Seu corpo ficou menos rechonchudo e mais elegante, enquanto seus músculos começaram a aparecer por todo o corpo. Seu focinho ficou mais longo, enquanto suas cristas e espinhos ficaram mais longos e afiados. Suas asas também se tornaram mais longas e firmes, permitindo-lhe voar mais rápido, mais longo e mais fácil. Agora no rank 3, ele tinha o tamanho de uma casa. Qualquer humano que estivesse diante dele teria que esticar o pescoço para fazer contato visual com ele. Seu corpo ficou ainda mais espetado, com 2 chifres vermelhos aparecendo em cada lado da testa. Seus dentes tornaram-se mais longos e afiados, suas escamas muito mais firmes e brilhantes, enquanto suas asas agora se espalhavam por quase 20 metros de cada lado do corpo. Jonas já havia posto seu ovo há muito tempo e, assim como Draco e Ikari, eles estavam esperando que ele chocasse. Infelizmente, o período de gestação da dupla foi bem mais longo, cerca de 5 anos. Draco e Ikari só pegaram um atalho porque os genes humanos de Draco reduziram bastante a duração. Clarente teve até sorte de Jonas ser uma anciã quando concebeu o ovo, já que poderia ter levado mais de 20 anos se ambos fossem dragões de sangue puro. Clarente não fez barulho como Kyong ao entrar no universo interno. Ele simplesmente solicitou um Dragon Perch para si mesmo, Jonas e sua futura ninhada. Então, ele voou até lá pacificamente com seu companheiro, se acomodando. Draco, entretanto, estreitou os olhos, tentando agir como um marido domesticado e um homem de família. Muito ingênuo. Um hooligan sempre será um hooligan, não importa o dia ou a idade. Se Kyong não pudesse evitar causar problemas, como aquele bastardo do Clarente seria capaz de se conter. Não demorou muito para que Draco provasse que estava certo. No momento em que Clarente se acomodou no Dragon Perch, ele se virou e respirou fundo antes de gritar para que todos ouvissem. Ouça! Este universo interno é agora propriedade da raça do dragão. Todos virão aqui todos os dias para me fazer oferendas por proteção, solidariedade e boa vida. A recusa em fazê-lo fará com que sua virilha cheire mal, seus olhos fiquem amarelos e seus dentes apodrecem. Draco, e todos os outros empalideceram com quão cruel Clarente era. Imagine se o sujeito tivesse a habilidade de tornar reais as maldições. Quem poderia tolerar uma punição tão pesada? Imediatamente, Draco correu e derrubou Clarente de seu Dragon Perch, também mandando para o vazio por 50 voltas. Clarente uivava de medo continuamente, não tão patético quanto Kyong, mas ainda assim de forma bastante vergonhosa. Quando Draco o trouxe de volta para a terra firme, o sujeito rapidamente vestiu um traje tradicional de samurai japonês e se ajoelhou nas patas traseiras.
Shogun. Este guerreiro infiel agora cometerá seppuku para aproveitar meus crimes. Por favor, não me mande para aquele vazio novamente. Clarente gritou com uma faca colocada em sua barriga. Ele rugiu valentemente enquanto enfiava a faca em si mesmo e caía, seus olhos se fechando lentamente enquanto o sopro de vida o deixava. Draco ao lado apenas assistia com uma expressão neutra. Clarente abriu um olho ligeiramente para ver se sua postura funcionava, mas antes que ele pudesse perceber, Draco chutou no vazio por mais 50 voltas. Assim que ele voltou, o sujeito estava tremendo como se tivesse sido traumatizado, fazendo Draco cair na gargalhada ao apontar o dedo indicador direto para o focinho de Clarente. Sua risada zombeteira foi tão dolorosa de ouvir que Clarente começou a chorar e saiu correndo chorando. Depois de intimidar Clarente, Draco se voltou para Eva, que estava acomodando Lucia em seu próprio palácio celestial. Ela criou uma árvore de luz onde Lucia poderia pousar sempre que estivesse de prontidão, em vez de ser mantida em seu inventário. Era preciso dizer que Lucia também mudou quando atingiu o rank 3. Nome: Lucia, rank 2-maior 3 link tipo Enix Seg STR, sem traço maior 150 Segdex, sem traço maior 150 FinSeg, sem traço maior 150 Seguinte, sem traço maior 150 Seg SPR, sem traço maior 150 Sencha, sem traço maior 150 Seg Sorte, sem traço maior 150 Habilidades, Lâmina de Luz, Ases de Luz, Barreira de Luz, Pós-imagem, Feixe de Luz, novo, Bomba de Luz, novo. Características: Raia, Auto-restauração, Autonomia, Elementalizar, Purificar, novo. Lâmina de Luz, habilidade e efeito: envia uma lâmina de energia luminosa que causa 100% traço maior 150% de dano leve a um alvo. Tempo de espera: 8 segundos traço maior 6 segundos. Asas de Luz, habilidade e efeito: cubra as asas com energia luminosa e bombardeie uma área com raios de luz. Causa 1% de dano leve a cada acerto. Duração: 30 segundos traço maior 1 minuto. Tempo de espera: 30 segundos traço maior 1 segundo. Barreira de Luz, habilidade e efeito: cria uma barreira feita da mais pura energia da luz que resiste a todos os ataques físicos e mágicos e nega o dano em 10% traço maior 20%. Duração: 30 segundos traço maior 1 minuto. Tempo de espera: 5 minutos traço maior 4 minutos. Pós-imagem, habilidade e efeito: mova-se instantaneamente em uma única direção tão rapidamente que uma imagem residual é deixada para trás onde você estava para receber dano em seu nome. Tempo de espera: 10 minutos traço maior 8 minutos. Feixe de Luz, habilidade e efeito: concentra a energia da luz em um feixe e dispara-o, atingindo um único alvo e dilacerando-o. Isso causa 120% traço maior 180% de dano leve. Tempo de espera: 5 minutos traço maior 4 minutos. Bomba de Luz, habilidade e efeito: concentra uma grande quantidade de energia luminosa em uma bomba de formato circular que pode ser lançada para atingir todos os alvos em um raio de 1,6 km, que é o raio da explosão. Isso causa 500% traço maior 1000% de dano leve. Tempo de espera: 30 minutos traço maior 25 minutos. Auto-restauração, característica e efeito: absorve energia luminosa para restaurar HP em 2% traço maior 3% por minuto. Elementalizar, característica e efeito: o usuário é capaz de transformar totalmente seu corpo em uma forma elementar relacionada à sua maior afinidade. Neste caso, a Fênix de Luz pode se tornar uma existência da mais pura luz. Purificar, característica e efeito: devido ao dilúvio de energia da luz irradiada pelo usuário, todos os seres relacionados com a escuridão ou com tendência ao mal automaticamente se encontram purificados de sua natureza. O tamanho de Lucia não aumentou muito, mas sua beleza era muito mais potente. Suas penas se arrastavam atrás dela, batendo tão brilhantes quanto ela voava e a energia da luz ambiente que corria ao seu redor formava uma aura que a fazia parecer sagrada. Eva abraçava o pescoço de Lucia com força enquanto as duas se abraçavam carinhosamente. Draco sorriu com isso, pois sabia que na linha do tempo anterior, Eva não tinha animais de estimação e nem gostava deles, especialmente depois de ter se degradado na noite Riveting. Como tal, Lucia foi a primeira e era óbvio que Eva amava sua Link tipo Enix tanto quanto sua Link tipo Enix a amava.
Vendo o vínculo entre os dois, Draco teve que pensar sobre sua própria situação. Não havia alguns caras como Sense Stalker com quem ele nunca havia interagido na linha do tempo anterior. Ele já havia atrasado um pouco a missão única e não era como se ela fosse a lugar nenhum. Então por que não passar algum tempo com os amigos antes? Draco poderia reunir seus meninos, Rambunctious, Essence, Fiter e Harmonia para causar problemas na cidade, enquanto Eva poderia dar uma festa ou algo assim com suas meninas Sublime, Kiera, Lucia e Era, que eram os três pináculos de The Crow. Seria muito mais divertido e interessante, e também muito bom para eles. Draco não precisou dizer isso para Eva pois ele já havia transmitido a ideia para ela através da conexão deles. Então Eva soltou o pescoço de Lucia e beijou a Fênix de Luz uma última vez. Ela então se teletransportou para o lado de Draco usando seu regulamento do espaço-tempo e acenou com a cabeça com um sorriso. É uma ótima ideia. A dupla de cabelos brancos então deixou o universo interno e entrou no castelo do Éter mais uma vez, para onde a maioria dos membros principais haviam se mudado de acordo com as instruções de Draco. Embora suas mansões fossem ótimas, elas não eram nada comparadas a uma única suíte no castelo de Aether. Muitos viviam aqui enquanto mantinham suas amantes em casa. Foi fácil para Draco atrair seus alvos, já que eles também estavam meio entediados naquele momento. Essence, que normalmente treinava repetidamente, havia atingido um gargalo, então ele estava descansando, enquanto Rambi.ut estava pintando um espólio tão grandioso que até os melhores artistas em Tai se ajoelhariam. A Harmonia muito se livrou de Kyong que estava pesquisando seriamente tudo sobre Tradiskills em uma das bibliotecas. Draco até lhe deu acesso a alguns equipamentos divinos que Norma havia criado de passagem. Fiter estava colocando o cano em Slim Fati, então Draco decidiu vir mais tarde. Ele também chamou Thunder, que ainda estava no mundo explorando e descobrindo coisas novas. Eva teve mais facilidade em reunir suas meninas. Sublime estava trabalhando no escritório e ouvir que poderia causar problemas com Eva novamente a fez chorar. Eva realmente se sentiu mal, como se ela realmente estivesse intimidando o pobre e malvado Lolitician. Ela então reuniu suas três ex-melhores amigas, Kiera que estava treinando, Era que estava ajudando Sublime com a papelada e Lucia que estava recebendo um pouco de carne de Selen qualquer. Divertida, Eva também chamou Jade e Jade, que estavam limpando masmorras, e então finalmente ligou para Rina, que estava jogando feijão para uma foto de Draco. Logo, os dois grupos começaram a se divertir. Guild Wars. Capítulo 530. Meninos vs Meninas. Draco deixou Vita Kingdom com os meninos atrás dele. Ele olhou para a terra abaixo deles enquanto eles se moviam no ar usando Clarente, que estava chorando por ter sido amordaçado como um cachorro. Era evidente que o sujeito não estava disposto a agir como montaria, mas o destino era uma amante cruel. Até Kyong que fazia parte do grupo, e o sujeito saltitava alegremente nas costas do dragão. O leão continuou pulando enquanto ria, zombando de Clarente por suas costas não estarem confortáveis o suficiente. Ah! Lixo! Que serviço ruim! Ah! Clarente, simples, permaneceu quieto. Ele esperou até que Kyong-ki saltasse mais uma vez para de repente usar seu Boost Trait para aumentar espontaneamente sua velocidade. Isso deixou o leão no ar flutuando no ar. Kyong-ki ainda tinha um sorriso no rosto enquanto usava a pata direita para sentir abaixo dele. Ele então levantou a cabeça e olhou para a câmera, com um sorriso fraco no rosto. Imediatamente, a gravidade se reativou quando o sujeito caiu no chão enquanto gritava. Os jogadores nas costas de Clarente só viram sua silhueta até que ele desapareceu de seus olhos. No entanto, todos foram capazes de ouvir um enorme som, seguido pelo aparecimento de uma nuvem de poeira em algum lugar perto de onde o leão deve ter pousado. Draco continuou olhando para frente como se não tivesse visto nada. Então os outros trocaram olhares, encolheram os ombros e decidiram seguir o exemplo de seu líder. Eventualmente, eles chegaram à famosa cidade que Eva visitou uma vez com os membros principais para comprar escravos, Wild City. Esta foi a capital do famoso Reino da Avareza, que foi o ponto de partida para muitos jogadores de negócios. Foi a mais rápida entre as cidades afiliadas aos jogadores que se tornaram um império devido ao investimento de seus usuários locais. Mesmo agora, estava se preparando para a guerra do reino contra o reino de Santiago, que era outro reino voltado para os negócios. Santiago também estava se preparando rapidamente para responder, mas não estava indo tão bem. Bem,
O Avarice Kingdom basicamente permitia que jogadores e NPCs negociassem qualquer coisa, desde que soubessem como fazê-lo, enquanto o Santiago era uma sociedade puramente boa voltada para os negócios. Além disso, o Reino da Avareza tinha impostos muito mais baixos. Isso foi um obstáculo para qualquer um que pagasse suas próprias contas. Então, se o cronograma não se desviasse, o Reino da Avareza iria absolutamente esmagar Santiago. No entanto, a pobre linha do tempo, que era inocente demais para seu próprio bem, não estava ciente de que uma calamidade estava se aproximando nas costas de um dragão, causando caos, perturbação e confusão, tudo por diversão. As pessoas da Cidade da Riqueza esticaram o pescoço em estado de choque ao ver o dragão do fogo flutuar acima deles. Eles nunca tinham visto um antes, já que a raça deveria ter sido extinta há muito tempo. Então eles o confundiram com um dragão enorme ou uma fera do tipo lagarto, em vez de um dragão real. Clarente pousou no meio da praça movimentada, forçando as pessoas a abrirem caminho para ele. Um grupo de guardas da cidade correu suando, com as armas levantadas em preparação para uma luta. "Segura aí!" Eles gritaram enquanto apontavam a ponta de suas armas para o grupo de hooligans. Draco e companhia olharam para eles e pularam das costas de Clarente, que soltou uma espessa nuvem de fumaça, infeliz. Os guardas empalideceram, pensando que esses sujeitos estavam prestes a usar Clarente para invadir sua cidade. Se fosse esse o caso, eles estavam condenados. No entanto, antes que eles pudessem lutar com suas vidas em risco para proteger suas famílias que viviam na cidade, Draco bufou e jogou os braços. Que tipo de recepção é essa? Desde quando a famosa Cidade da Riqueza trata seus convidados importantes dessa maneira? Absurdo. Seu tom e postura fizeram os guardas da cidade congelarem até que suas expressões ficaram ainda piores. Eles perceberam que a cidade estava enfrentando uma calamidade muito pior do que uma mera invasão de dragões. Draco apontou com o dedo médio para um dos guardas. "Role rapidamente até que haja como nosso guia durante o dia, e posso deixar esse assunto de lado. Caso contrário, não me culpe por ser rude." O guarda escolhido tinha uma expressão de horror no rosto e rapidamente olhou para seus colegas patrulheiros em busca de ajuda. No entanto, seu coração se partiu quando viu que todos estavam olhando para outro lugar, como se a área ao seu redor estivesse cheia de veneno. Rapidamente, o jovem guarda olhou para seu cunhado, que geralmente era seu treinador, e o protegeu dentro da força, apenas para ver que o sujeito havia se afastado dele e estava amarrando os cadarços com a cabeça. Curvou-se. Eles usavam armaduras de couro com botas, tais calçados nem tinham cadarços. Antes que pudesse correr, sentiu uma mão poderosa em seu ombro. Ele se virou e viu um sujeito bonito que usava uma armadura de couro justa e tinha uma harpa na mão. Os olhos do sujeito brilhavam com uma luz vermelha enquanto ele falava sombriamente. "Leve-nos para onde está o saque, ou seu saque será perdido." Os jovens tremiam tanto que ele só conseguiu acenar com a cabeça e liderar o grupo em direção à área do sinal vermelho. No entanto, Harmonia deu um tapinha no ombro do sujeito e zombou. "Se estivéssemos procurando por prostitutas, poderíamos ter milhares delas com facilidade. O que procuramos é a iluminação." Harmonia declarou grandiosamente. "Ouça, ouça. Um visionário. Verdadeiramente um homem culto. Olha, posso voltar e transar com minha namorada, por favor?" "Calhe a boca, Fiter." Draco olhou para a Harmonia com admiração, pois eles eram rivais, compartilhavam muitos interesses, e a Harmonia também era um homem que procurava secretamente a verdade sobre o saque. Rambunctious colocou a mão sobre a boca, lágrimas brotando de seus olhos ao encontrar outro irmão. Thunder e Essence manifestaram interesse. Eles passavam a maior parte do tempo buscando seus próprios interesses, como explorar e treinar, mas eram jovens saudáveis e não eram lenha. Eles apenas tinham um bom autocontrole, mas no final das contas a ferramenta entre as pernas não servia apenas para decoração. O que surpreendeu o grupo foi que o jovem guarda pareceu entender o que eles queriam dizer e mostrou uma expressão tortuosa. "Bem, então, siga-me." Ele disse com um brilho nos olhos que qualquer homem poderia entender. Ele estava prestes a levá-los para ver um bom show. Eventualmente, os 7 companheiros estavam alinhados em uma parede, com os braços cruzados e equilibrando as cabeças enquanto olhavam além com uma expressão hipnotizada. Da direita para a esquerda estavam Thunder, Fiter, Essence, Harmonia,
Humboldt, Draco e o jovem guarda cujo nome era Chris. Todos eles tinham personalidades de origens diferentes, mas atualmente todos compartilhavam a mesma expressão perversa enquanto estavam ali. Diante deles havia uma grande casa de banhos onde cerca de 30 lindas mulheres com as curvas mais apertadas tomavam banho. Segundo o guia, era exclusivo das concubinas reais, da rainha e das princesas, bem como de alguns dos seus primos reais que permaneciam no palácio. Esqueça ser o talento número 1 de Supernatural, o gigolô da deusa da sorte, um dragão do vazio, um mestre de dispositivos, um bardo de batalha do espólio ou a reencarnação de Lúcifer. Agora mesmo, esses 7 companheiros haviam revertido para garotos amarrados. Uma experiência de espionagem. Infelizmente, era apenas uma questão de tempo até que uma das senhoras na piscina olhasse e descobrisse os 7 espiões que estavam se divertindo muito enchendo os olhos com as coisas boas. Imediatamente, ela fez a coisa certa e lançou um ataque contra eles usando magia. O resto das senhoras notaram isso ao verem a comoção, ao que a moça atacante gritou. Um grupo de Pintons. Matthews, ARRGH. Infelizmente para os homens em Bondless, as mulheres poderiam aliviar a dor diretamente se pegassem você espiando em vez de gritar alto. Como tal, a comunidade de observadores rapidamente empalideceu e fugiu. Draco agarrou Chase e jogou um sujeito por cima do ombro. Os 6 membros da Umbra correram usando os pés sem usar nenhuma habilidade ou técnica. O Guildmaster deles até suprimiu seus passivos dominados para ficar no mesmo nível deles. Flechas foram disparadas e animais de estimação de combate foram enviados atrás deles, mas era como tentar pegar fumaça. Esses caras eram bons demais nisso, mostrando que eram habilidosos. Ou seria antes um testemunho de que todo rapaz tinha o instinto inato de fugir dos guardas depois de ser pego espiando. Quem sabia? Apenas os olhos de Fizz estavam vermelhos enquanto ele chorava. Ah, não, posso ser expulso da guarda municipal. Draco simplesmente riu de suas preocupações. Esqueça essa merda de cidade da riqueza. De agora em diante, você se juntará a meu reino Vita. Um rapaz como você, que conhece as coisas boas, merece viver uma vida boa. Ao ouvir isso, Chris ficou perplexo ao descobrir que acabara de receber a chance de sua vida. Quem nunca ouviu falar da reputação do Vita Kingdom? Foi só agora que ele prestou atenção aos seus emblemas. Ele quase esqueceu como respirar. Não apenas 5 deles possuíam um emblema dourado, mas aquele que os segurava tinha um que era tão negro quanto a noite, brilhando com um brilho abissal. A diferença entre ele e os outros era que o dragão negro parecia estar vivo e rugindo, enquanto os símbolos Matagama que o rodeavam brilhavam com brilho. Chris começou a rir loucamente enquanto o vento passava por seus ouvidos. Esta era uma história que ele transmitiria até mesmo aos seus futuros netos. Eles podem não acreditar, mas ele seria capaz de afirmar com sinceridade que havia eliminado o mestre da guilda Dumbra em uma sessão de espionagem. Eventualmente, os guardas tiveram que desistir da perseguição, pois não conseguia mais rastrear os criminosos. A cidade da riqueza foi jogada no caos. Eva reuniu as meninas e as levou com luxo em direção a Shinoka. Como aquele continente era como um playground para ela, ela adorava vir de vez em quando para ver o melhor Amaterasu. Quando chegaram ao Império do Sol, o próprio Nobunaga foi quem os cumprimentou. Ele ficou surpreso ao ver que a deusa Alter estava aqui com os aventureiros imortais, mas sabia que era melhor não perguntar. Ele também estava curioso para saber onde estava o Ikari, Zayn e Roma, mas isso não era importante. Eva o instruiu a preparar o melhor alojamento para eles, o que Nobunaga fez. As 8 senhoras ficaram maravilhadas com a mansão em que estavam situadas. Tinha um tipo especial de fonte termal que vinha de uma fonte natural, diferente daquelas dos super mini-mundos pequenos que eram simulados pela energia mundial. Eles prestaram atenção nisso e logo estavam se banhando na água quente com toalhas enroladas no corpo. Isso criou uma cena interessante, dada a diversidade de aparências, origens e personalidades. Houve muitas risadas enquanto conversavam sobre várias coisas. Depois de saírem e se limparem, eles receberam yukatas personalizados. O de Eva era branco com um sol vermelho no meio, o de Sublime era uma mistura de preto e azul, o de Rina era vermelho escarlate, o de Eira era um cinza fosco, Keira pegou um yukata preto puro, Lucia pegou uma linda cor esmeralda como sua, Jada tinha uma mistura de marrom e ciano, enquanto Jade uma mistura de ciano e marrom. Depois disso,
Dirigiram-se para a sala de jantar onde foram servidas inúmeras iguarias, algumas das quais nunca tinham visto e nem conseguiram terminar. Essas adoráveis senhoras encheram a cara, especialmente Jada, que estava agindo como uma hooligan. Em sua mente, quantas vezes ela poderia comer assim? Como tal, ela comeria o suficiente para durar até o próximo passeio. Não se preocupe, seu estômago tinha um espaço especial para guardar comida para mais tarde. Jade naturalmente deu um amplo espaço para sua irmã gêmea e o resto das mulheres só podia assistir com o queixo caído enquanto Jade engolia tudo diante delas. Mesmo Eva não sabia que o petanco tinha tal característica, embora Draco tivesse. Após a refeição, eles começaram a discutir coisas como experiências românticas, experiências sexuais e outras coisas de garotas. Bem, eu ainda sou virgem. Nunca beijei nem dei as mãos. A baixinha Ira admitiu com sua habitual expressão desinteressada. Em termos de comportamento, ela era igual a Jade, uma pessoa fechada e introvertida. Eu também sou virgem, eu acho. Tentei dar em cima de alguns caras, mas todos ficaram assustados com meu corpo musculoso, então parei de me esforçar, eu acho. Kira relatou com um sorriso amargo. Ah, deve-se notar que como as melhores amigas de Eva, Eira, Kira e Lucy eram obviamente japonesas ou moravam no Japão. Em outros países, Kira, com seu corpo lindo e sexy e tonificado, não teria tais problemas, mas em sua localidade atual, seu tipo não era a preferência da maioria. Bem, eu era virgem até recentemente. Lúcia relatou com um sorriso tímido. Isso fez com que os olhos de todos os que estavam sentados aqui se iluminassem. Imediatamente, atacaram a pobre Lucy e começaram a interrogá-la. Sem qualquer meio de resistência, ela só poderia divulgar a informação. Bem, assim como era, eu estava ajudando Big C Sublime com alguns papéis quando fui abordado por Selen qualquer. Ele me disse que eu parecia familiar, e eu também o reconheci como ator famoso de todos aqueles filmes de grande sucesso recentes. Lucy começou com o rosto vermelho. As outras meninas ouviam com muita atenção, como se essas palavras fossem como vida ou morte para elas. E ele me disse para ir procurá-lo depois do trabalho. Eu estava apenas parcialmente interessado porque ele era famoso e bonito, então eu originalmente poderia não ter ido, mas seu sorriso confiante e a maneira como ele disse isso, que não tolerava dissidência, meio que me pegou. Indo, sabe? Como uma só, todas as senhoras assentiram. Eles entenderam exatamente do que Lúcia estava falando. Então, eu fui e ele me levou para um grande encontro. Fizemos viagens marítimas, para vários reinos para experimentar diferentes iguarias e até limpamos uma masmorra juntos. Foi muito divertido. Lúcia contou enquanto seus olhos brilhavam. As moças solteiras e virgens do grupo mostraram expressões de inveja, pois perceberam pelo semblante de Lúcia que foi realmente uma experiência mágica para ela. Quando isso aconteceria para eles também? E então, quando voltamos, ele sorriu tão charmosamente e me convidou para seus aposentos no salão do éter. Eu ia recusar, mas a essa altura não sei o que deu em mim. Eu sabia exatamente o que aconteceria se eu for, mas uma mistura de desejo, curiosidade e medo tomou conta de mim. Desejo porque eu achei muito atraente a ideia de fazer isso não era repulsiva. Curiosidade porque eu ouvia há muito tempo sobre como era o sexo e queria experimentá-lo e medo porque, bem, eu estava com medo de que ele não gostasse de mim se eu recusou. Lucia baixou um pouco a cabeça. Quero dizer, naquele ponto, eu estava me apaixonando por ele. As meninas trocaram olhares e sorriram entre si. Sublime então cutucou Lúcia na lateral do corpo e a persuadiu. E então? Bem, nós conseguimos. Eu sei o que vocês vão perguntar. Foi doloroso no começo, mas depois foi muito bom. É tão bom que palavras nem conseguem descrever. Lúcia revelou com uma expressão levemente lasciva. Isso fez com que as virgens e os solteiros sentissem uma pontada de calor no abdômen ao imaginarem como seria a sensação também. Apenas Eva estava tomando um gole de sua bebida enquanto balançava a cabeça. O prazer sexual era uma sensação intensa. Independentemente do sexo, as chances eram de que, uma vez provado, eles sempre buscariam esse prazer. Se o sexo não era tão bom para as mulheres quanto era para os homens, como aqueles homens bobos gostavam de acreditar, então aquelas chamadas vadias e putas não existiria. Eva sorriu levemente. Ela havia aprendido muito sobre a mente e a experiência masculina graças à sua recente fusão com Draco,
Então ela poderia facilmente comparar as sensações que Draco sentia com o que ela sentia e ele poderia fazer o mesmo. Bem, a verdade é que as mulheres tinham um orgasmo um pouco melhor, porém Eva nunca revelaria esse segredo. Isso parece tão bom. Me pergunto quando poderei fazer isso também. Jada disse com ciúmes. Eva deu-lhe um olhar de soslaio. Tenho certeza de que há mais do que alguns companheiros em nossa guilda que deram em cima de vocês dois, gêmeos, mas você os rejeitou. Eva olhou para Rina, que estava desconfortavelmente silenciosa durante todo esse tempo, perdida em suas fantasias. E você também, Rina, provavelmente tem a maior quantidade de pretendentes em toda a nossa guilda. Eva despejou mais suco em sua xícara e sorriu. Então por que vocês três não aceitaram nenhum deles como a irmã Lúcia? Jada murmurou, depois congelou de horror. Jade e Rina também estremeceram ao perceber que haviam caído em uma armadilha. Kiera, e Lúcia não sabiam dos meandros do assunto, então ficaram confusas, mas Sublime sorriu tão maldosamente, como se estivesse prestes a assistir um bom show. E Rina gaguejou fracamente. Não precisa ter medo, bata no peito e diga. A razão pela qual vocês não se interessam por outros homens é porque desejam o meu Draco, certo? Eva perguntou calmamente. Houve um período de silêncio antes que Jade fosse a primeira a concordar. Rina então reconheceu seu desejo em seguida e Jada foi a última, que apenas murmurou fracamente. Bem, não é impossível para mim permitir que ele passe algum tempo sexualmente com você. Eva começou com um sorriso. Jade e Rina levantaram a cabeça tão rápido que sofreram danos que variaram de 20 a 100 pontos, mas não se importaram com isso. Neste momento, mais do que uma donzela celestial, Eva parecia a criadora do universo para eles e suas palavras eram a área sagrada dos deuses. Ouvindo seus pensamentos, Eva ficou profundamente divertida e mais solidária com essas pobres garotas que fizeram isso por sua alma gêmea, que não controlou sua herança do anjo negro adequadamente, infectando essas mulheres com uma espécie de compulsão por ele. Foi por isso que ela finalmente pensou em aproveitar essa oportunidade para trazer o assunto à tona e encontrar uma solução. Ela começou a declarar seus termos às três senhoras, as quais, apesar de muitas serem duras e fazerem até Sublime empalidecer, as três em questão simplesmente concordaram com tudo sem hesitação. Eventualmente, as senhoras foram para a cama e passaram o dia seguinte fazendo compras em todo o Império do Sol, limpando muitas bugigangas e lembranças interessantes para si mesmas. Elas passaram uma semana no Império vivendo como rainhas antes de finalmente retornarem ao Reino Vita. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.